Bom, de um lado da página a gente tem uma precisão assim, matemática, quase militar. 144 mil soldados organizados em fileiras perfeitas. Uhum, exato. E aí, do outro lado da mesmíssima página, uma multidão caótica, tipo vasta e inumerável, formada por pessoas de todas as nações e línguas possíveis. É um contraste absurdo, né? Nossa, muito. E, bom, hoje é 10 de maio de 2026. E enquanto a sociedade lá fora tenta navegar por esse mundo cheio de crises geopolíticas e um avanço tecnológico que basicamente tenta quantificar cada movimento humano... E prevê tudo, né? Pois é, prevê tudo. Então, o nosso mergulho profundo de hoje vai direto nesse aparente paradoxo. É o momento perfeito para essa imersão. Com certeza. As nossas fontes hoje se baseiam numa análise bem profunda que foi feita pelo canal Ruach, focado no capítulo 7 do livro do Apocalipse. E é um material riquíssimo. Sim. E vale sempre lembrar aqui, para quem acompanha a gente, que não estamos, tomando partido político ou declarando verdades absolutas sobre o cenário global de hoje. Exatamente, a gente está apenas relatando e analisando o contexto. Isso, analisando o mundo de 2026 do jeito que ele foi construído por essa fonte teológica específica. A missão hoje é decodificar essas duas visões, dos 144 mil e da grande multidão. Para entender como esses símbolos dialogam com os nossos dilemas atuais. Ok, vamos destrinchar isso. Porque a aparente contradição no texto bíblico, cara, salta aos olhos na hora. Demais. A primeira vez que a gente lê já dá um nó. Exato. A gente tem esse número exato e fechado de um lado, os 144 mil, e uma multidão inumerável do outro. Seriam grupos rivais? É a primeira coisa que vem à mente. Né? Fica parecendo que existem níveis de salvação, como se fosse uma elite e a galera comum. O fascinante aqui é que a intenção dessa análise desmantela completamente essa ideia de um sistema de castas espirituais. Não tem elite. Não tem? Não se trata de uma competição. A ideia do canal Ruach é quebrar essa parede entre o símbolo e a realidade prática de quem vive os tempos atuais. Então é mais sobre funções diferentes. Exatamente. A gente não está falando só de uma história antiga, tipo um conto literário. Estamos falando de um cronograma espiritual. E para entender isso, a fonte foca intensamente no primeiro grupo, os 144 mil. Que aparecem lá no capítulo 7 e depois no 14, né? Isso, nos 2 capítulos do Apocalipse. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção no material? O quê? É um detalhe peculiar da fonte. O apóstolo João, na narrativa, ele não vê esse número primeiro. Ele ouve. Ah, sim, a questão sensorial da revelação. Pois é. É como se ele estivesse lendo um manifesto de organização de uma força-tarefa de elite antes de ver essa tropa agir. Tipo um briefing de missão no rádio. Nossa, essa analogia do briefing é perfeita. Porque quando o número 144 mil é proclamado, não é uma estatística aleatória do IBGE. Sim, não é um limite de vagas, tipo, fecharam as portas. Longe disso. A teologia por trás disso explica a matemática bíblica. Você pega o número 12, que tem todo aquele peso das tribos de Israel e dos apóstolos, e eleva ao quadrado. Que dá 144. Exato. E aí multiplica por 1000. E 1000 na estrutura antiga era a unidade base para contar batalhões. Então, o resultado não é uma exclusão, é a representação da estrutura perfeita do povo de Deus organizado para a guerra. Tá, mas eu preciso dar um pushback aqui. Porque quando a gente ouve exército, força de guerra, linha de frente, a gente que vive em maio de 2026 pensa logo em conflito. É inevitável pensar em trincheira, em arma, né? Pois é. A fonte fala dessa igreja militante, mas que tipo de batalha é essa? A gente está falando de revolução física? Não, de forma alguma. O material é bem claro nisso. A igreja militante descrita ali não levanta armas físicas. Não tem a ver com conflito geopolítico. Então, como eles lutam? Eles recebem um selo. O texto fala muito sobre estar selado para proteção, e essa proteção é mental, é espiritual, em meio à tribulação. Ah, então é uma guerra de convicções? Totalmente. Eles são as primícias. O grupo que amadurece primeiro para conseguir manter o testemunho contra um sistema que, tenta silenciar a fé a qualquer custo. Entendi. Eles são a bússola para os outros. E isso me leva para a virada da história. Aqui é onde fica realmente interessante. Sim, a mudança de cena. Exato. Porque João ouve o briefing dessa tropa matemática, os 144 mil.
Mas logo em seguida o texto diz que ele se vira. E o que ele vê não tem nada a ver com o que ele ouviu. Nada a ver. Ele vê a grande multidão, um mar de gente que ninguém consegue contar. É uma diferença de perspectiva crucial que a fonte levanta. E se conectarmos isso a um panorama maior, a gente descobre a chave que muitos acadêmicos perdem. Qual chave? A de que a grande multidão não é um grupo rival. Ela é o resultado final da obra dos 144 mil. Nossa, como se um fosse a semente e o outro a colheita. Perfeito. Se os 144 mil são a igreja militante, que está lá na linha de frente sofrendo a pressão, a grande multidão é a igreja triunfante. A mesma igreja, então. A mesma igreja. E a fonte explora esses contrastes simbólicos de um jeito muito bonito. Sim, eu vi isso nas notas. O contraste de ambiente é gigante. Os 144 mil estão na terra, né? Enfrentando a tempestade, segurando a barra. É o serviço pesado. E a grande multidão já está no céu comemorando. O texto fala que eles estão com vestes brancas diante do trono e que não tem mais fome nem sede. Nem o calor do sol castigando eles. Ou seja, todo aquele atrito, todo o desgaste da militância acabou. É o descanso após a tempestade. Mas olha só, isso desconstrói uma divisão teológica super famosa. A divisão étnica, né? Isso. Muitos teólogos separam os dois, dizendo que os 144 mil são Israel literal, os judeus, e a multidão são os gentios. Mas o material do canal Ruach discorda disso, né? Totalmente. A análise argumenta que, em Cristo, essa barreira caiu faz tempo. Insistir nessa separação é ignorar a obra da cruz. Ah, faz sentido. O texto não está olhando para duas etnias, está olhando para a mesma igreja em fases e locais diferentes da jornada. É uma transição. Bom, com a teoria estabelecida assim, a gente precisa trazer isso para o chão de fábrica, para a realidade de quem está ouvindo a gente agora. Vamos lá. Então, o que tudo isso significa na prática? Especialmente com todas as pressões de 2026. O material detalha bem essa situação mundial atual. Hoje a gente vive uma pressão imensa para escolher um lado. Não dá para ficar em cima do muro mais. Não dá. A fonte descreve como o sistema mundial está tentando forçar a integração de todo mundo numa espécie de multidão controlada. Controlada por algoritmos, por métricas. Isso, por créditos sociais. Uma estrutura que condiciona o seu conforto e o seu acesso a bens, a sua adequação ao sistema. O famoso jardim murado. Se você concorda com tudo, você entra. Se não, fica de fora. Isso levanta uma questão importante de acordo com o estudo. O que une os dois grupos de Apocalipse? Os 144 mil e a multidão. Sim, ambos pertencem ao Cordeiro. E no contexto de 2026, a fonte aponta que a pessoa precisa de duas ferramentas práticas para não ser engolida por essa multidão controlada. Quais são as ferramentas? O selo e as vestes. Exatamente. O selo na testa e as vestes brancas. Tá, vamos explicar isso melhor. A testa não é só física, né? É simbólica. Sim, a testa é a mente. É onde a gente toma decisões. Então, o selo na testa significa ter a mente protegida contra essas ideologias que o sistema impõe. Seria tipo uma vacina cognitiva. Perfeito. Em vez de ser previsível para o algoritmo, a mente selada toma decisões baseadas em princípios que o sistema não consegue hackear. Cara, isso é muito forte. É a recusa em vender as convicções. E as vestes brancas? O que o material do Ruach fala sobre elas? As vestes brancas representam o caráter, a lavagem no sangue do cordeiro. Na prática, hoje significa recusar aquelas pequenas corrupções diárias que o sistema pede para te dar aprovação. É escolher manter a pureza, mesmo que isso custe caro. Mesmo que custe o seu status social ou econômico. Então, resumindo a aplicação prática, pertencer aos 144 mil hoje é um chamado para um serviço radical. É aceitar o atrito. É nadar contra a maré, sem dúvida. E a visão da grande multidão entra como um consolo. Uma promessa de que, mesmo que o sistema de hoje tire coisas materiais da pessoa, o destino final é esse descanso eterno. O triunfo. Não importa a perda provisória, a herança final está garantida. Incrível. Não é uma competição de quem é melhor. É entender os papéis. E a grande lição que a fonte tira para 2026 é essa dicotomia maravilhosa. Qual? O sistema mundial, a tecnologia de controle, quer te numerar. Quer transformar todo mundo em um dado de algoritmo. Uhum. Mas Deus não quer numerar. Ele quer selar.
com propósito, com proteção mental. É o oposto do que o mundo propõe. Exato. Bom, eu acho que a gente cobriu o núcleo desse estudo de forma bem completa. Sim, foi uma jornada em tanto por esses símbolos. Mas antes da gente encerrar, eu queria deixar um pensamento, uma reflexão que me veio a partir dessas fontes, mas que vai um pouco além. Manda ver? O pessoal gosta de ficar pensando depois que acaba. Pois é. Numa era em que a tecnologia busca prever e registrar cada um de nossos passos em bancos de dados gigantescos. Servidores guardando tudo. Sim, tudo. Será que o verdadeiro ato de rebelião e liberdade não é ter a mente tão irrevogavelmente selada por princípios do alto que nenhum algoritmo consiga rastrear ou decifrar? Nossa, essa é para deixar ecoando na cabeça, hein? Uma rebelião intelectual. Fica aí a provocação para quem está acompanhando a gente. Maravilhoso. Bom, então a gente encerra por aqui. Fica o convite para quem nos ouve refletir. Qual papel ressoa mais nessa sua caminhada rumo ao propósito final? Sim, se identificar. É o chamado para ser essa liderança de resistência no meio da tempestade ou encontrar paz na promessa do descanso final com a multidão? Seja como for, o importante é buscar esse selo. E lavar as vestes. Exatamente. Muito obrigado pela companhia em mais esse mergulho profundo. A gente se vê na próxima imersão. Até lá! Até!